Eu vou unir duas juntos aqui, tá, Tá. professora? Uma é o volume, porque a gente ouve aquilo, uma palavra muito bonita, disse assim, tá bom, vai ser suficiente, não vai dar problema no volume, né? Essa pergunta não chegou, mas agora você falando, eu Aham. lembrei disso, tá? Então, é o volume do sangue. E o tipo de frasco, né? Porque isso eu vejo muito. Então, eu tenho frasco de heparina lítio, gel retrator, com gel retrator de coágulo, né? Eu posso coletar, eu vou mandar para o laboratório da professora Raquel. Eu vou mandar num frasco. Eu vou mandar para a professora Luciana. Eu vou mandar no outro. Tem diferença? Eu tenho que me preocupar com isso? Sim. Então, primeiro eu vou falar do volume. Aí depois, se eu esquecer o resto, porque eu falo tanto, se eu esquecer o resto da pergunta, você me lembra, por favor, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no volume, né? E a escolha do frasco tem a ver com o tamanho do seu paciente. Então, assim, o que que eu vejo de erros também muito grandes? A gente quer fazer hemograma e bioquímico. A gente pega um tubo de EDTA, porque o hemograma ele precisa ser feito no DTA. É imprescindível que eu faça, porque para o hemograma a coloração e a morfologia celular ela é estritamente necessária. Então, eu preciso, a melhor forma de conduzir essa amostra é no EDTA. Aliás, a melhor forma de eu poder avaliar essa amostra é numa gota que sobra na seringa. Seria melhor ainda do que colocando no EDTA, porque eu evito a agregação plaquetária, eu evito alterações morfológicas, né? Que o tempo, que é um outro problema, vai causar. Mas deixa ele para lá por enquanto. E assim, quanto maior for essa questão de erro em relação à proporção sangue anticoagulante, maior vai ser as alterações que eu vou ter, tanto hematológicas quanto bioquímicas. Porque se eu coleto pouco sangue para muito anticoagulante, eu tenho o que a gente chama de hemodiluição. Então, tudo que está ali fica subestimado, né? E se eu tenho o contrário, se eu tenho muito sangue para pouco anticoagulante, o que vai acontecer com essa amostra é que ela vai coagular. Talvez ela não coagule, mas muito provavelmente a gente vai, se eu não colocar um excesso, né? Mas se eu colocar um pouco a mais, eu vou fazer microcoágulos. E isso pro bioquímico não vai fazer muita diferença, porque, enfim, na maioria das vezes ele vai coagular. Mas se eu tô falando pro hemograma, aí sim, isso vai fazer muita diferença. E esse é um dos principais erros que dentro da medicina, porque a gente, se a gente for ver, né, os erros pré-analíticos, então tudo que acontece antes de eu realizar o exame se chama pré-analítico, né? Fase pré-analítica. E tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, 70% dos erros acontecem na fase pré-analítica. Isso é extremamente importante. Só que os erros na medicina humana são muito diferentes da medicina veterinária. Porque na medicina humana, por exemplo, eles erram a identificação do paciente. Por quê? Porque o volume é muito grande. O nosso volume não é tão grande assim. Então, até acontece da gente errar de identificar a amostra, até acontece, mas muito menos. O nosso problema muito maior é volume, porque os nossos animais são pequenos. Então, assim, se eu vou coletar de um gato, o ideal é que eu use aquele tubo, aquele microtubo, aquele tubo pediátrico. Porque, veja, a gente quer hemograma e bioquímico, os tubos de hemograma geralmente distribuídos pelos laboratórios, na maioria das vezes, porque é o que a gente tem mais comumente, são tubos de 4 ml para hemograma. E outra coisa, a gente tem uma ideia de que o tubo seco, ele não tem nada, então eu posso colocar ali o volume que eu quiser. No entanto, a maioria dos tubos, hoje em dia, eles têm um ativador de coágulo. Se vocês olharem, o tubo ele é meio embaçado, porque ali tem um ativador de coágulo. E o ativador de coágulo, ele é ideal para aquela quantidade que nós
que está sendo solicitado ali no tubo, às vezes 4, às vezes 5 ml, né? Então, eu devo também respeitar isso, porque senão também esse ativador de coágulo vai interferir no meu bioquímico, né? Então, uma delas foi o volume, que a gente falou. E o volume vai interferir em tudo. Na quantidade de hemácias, no hematócrito, nas plaquetas, nos leucócitos também, especialmente, nas concentrações séricas das enzimas que eu estou dosando. E a outra pergunta, como é que era mesmo? Se principalmente na parte do bioquímico, do hemograma você já respondeu que tem que ser decidido e pronto. E Sim. eu tenho que me preocupar se é heparina ou se é o frasco que tem ali ativador de coágulo. Qual eu escolho? Ou tanto faz? Tá, mais ou menos. Depende do exame que eu estou pedindo. Então, assim, se eu estou pedindo, por exemplo, exames mais comuns, como ureia, creatinina, LT, AST, por exemplo, eles aceitam que a gente use o soro, que é quando eu não tenho anticoagulante nenhum, embora eu possa ter ativador de coágulo, né? Ou ainda, eles aceitam também o plasma com heparina, tá? Qual a vantagem de eu usar o plasma com heparina? A vantagem é que quando eu preciso, é a agilidade. Quando eu preciso fazer uma amostra o quanto antes, e a veterinária tem muito essa urgência, o veterinário tem muito essa urgência, né? Ele quer o exame dele para ontem, e isso, na maioria das vezes, acaba sendo um erro. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela está um pouco perdida e ela não sabe o que fazer com aquele paciente, então ela quer uma luz que vem do céu, que é justamente o resultado do exame laboratorial, né? Se ele me fala alguma coisa ou se ele não me fala nada. E, na verdade, essa urgência toda faz muitas vezes que a gente tenha erros. Então, se a gente coletar, nesse caso, no soro, e não esperar pelo menos 1 hora ou seja, no tubo seco, né? Se eu estou esperando o soro. Se eu não esperar 1 hora para fazer a retração do coágulo, então, nesse caso, é melhor que eu use a heparina, tá? Porque a heparina, ela é um anticoagulante, então, assim que chega a amostra no laboratório, eu posso centrifugar e utilizar. No entanto, existe uma diferença entre as duas? Pequena, muito pequena. Assim, não a ponto de dar problemas, né? Por exemplo, até se a gente for ver valor de referência para ALT, para fosfatase, ele não diz se é no plasma ou se é no soro. Ele não diz isso. Agora, uma coisa que eu indico se você coleta, se você quer comparar um paciente, vamos supor, você tem um paciente que é um doente renal crônico, e você coleta sempre no soro, é melhor que você continue coletando para avaliar. Que a gente não tem porque aí, às vezes, pequenas variações fazem toda a diferença. É a mesma coisa da glicose, né? A glicose, talvez eu esteja adiantando um assunto aqui, mas a glicose, eu devo ou não, eu vou falar de um trabalho também sobre isso, né? Que a gente diz que a gente tem que coletar no tubo com fluoreto. Por quê? Porque ele é o que melhor preserva a glicólise, ou seja, que evita, na verdade, preserva não, que melhor evita a glicólise, que é a quebra da glicose, porque as hemácias, os leucócitos, são células que precisam de energia. E essa energia vai ter que vir, já que não tem mais plasma vindo, vai ter que gastar tudo que tem ali dentro do tubo, tá? Então, mas assim, se eu for ver na literatura, ele também aceita EDTA. O bioquímico, quando é feito, ele também aceita EDTA, ele também aceita o tubo seco, ele também aceita a heparina. E aí, vem um trabalho dizendo pra gente, só que qual o problema disso? Vai consumir essa glicose rápido demais. Alguns trabalhos dizem pra gente que é mais ou menos a cada meia hora, 10% dessa glicose é consumida. Ou seja, vai dar muita diferença lá no final, né? Então, alguns trabalhos nos disseram que, por conta de economizar a amostra, e isso faz diferença nos nossos pacientes que têm
Não é que tem pouco sangue, é que eles são pequenos, né? Muitas vezes nós temos gatos aí de 3 quilos, 4 quilos, 2 quilos, ou mesmo um shih tzu de 5 quilos, e a gente sabe da dificuldade de ficar coletando sangue desses pacientes. Então, economizar sangue seria muito bom. Então, nesse caso, o melhor seria que eu utilizasse aquele tubo que tem o ativador de coágulo, mas que tem também aquele gel separador, sabe aquele da tampinha amarela? Por quê? Porque uma vez que eu consigo centrifugar aquele tubo rápido, ele evita que o plasma fique em contato com as células ali. Então, ele evita que gaste essa glicose. E aí, para algumas substâncias também, isso vai ser interessante, tá? Agora, se eu estiver falando para hemogasometria, faz diferença. Eu não posso coletar no tubo seco. Eu preciso coletar, por quê? Porque ele vê gases, né? E ele também vê, por exemplo, sódio, potássio. Então, nesse cálcio, para o cálcio também vai fazer diferença, porque uma vez que eu coletei o cálcio ele é usado para cascata de coagulação. É uma quantidade muito pequena, embora ele seja utilizado em vários locais da cascata de coagulação, é utilizado uma quantidade muito pequena. Mas se eu for fazer, por exemplo, o cálcio ionizado, eu não posso utilizar o soro. Eu tenho que usar, então, essa amostra, né? Porque ela é muito melhor, que é a amostra com heparina, porque ela é muito melhor, porque ela não gastou, ela não usou o cálcio para fazer a coagulação. E só a diferença que você me perguntou do lítio para os outros, né? A literatura nos diz que a de lítio é melhor, por quê? Porque a de lítio como ela não, porque senão vai ser a heparina sódica ou a heparina potássica, ou a de lítio, né? Ou a de amônia ainda. Acontece que tanto amônia, sódio, potássio, eles também são dosados na hemogasometria. Então, isso vai interferir. Então, o de lítio, ele é melhor porque ele não faria interferência, então, nessa questão de usar para hemogasometria. Entende? E muitas vezes a gente não sabe ali que tubo eu vou utilizar. Apesar da hemogasometria, muitas vezes a gente acaba mandando na própria seringa, né? Mas o anticoagulante que tem que ser utilizado é o de lítio por conta disso. Acho que eu respondi. Muito bem. Acho que tem duas coisas aí, pessoal, que reforça muito, que a professora também já falou aí, né, da glicose, qual o tubo que a gente vai utilizar, mas, então, se eu tenho que escolher ela já falou, é o melhor que tem o retrator. E aí, uma coisa que sempre é polêmica, que o cálcio ionizado, eu digo assim, toda vez que eu recebo um resultado de cálcio ionizado, eu não olho para ele. Porque eu digo, eu não sei, tem que estar escrito como que ele foi coletado, porque senão ele não me diz muita coisa. Eu digo assim, se ele está alto, então ele está alto. Mas se ele está diminuído, tem tanta coisa, né, que tem interferência e principalmente que a gente vê muito cálcio ionizado mensurado no soro, né? Exato, né? exato. Né? Então, isso é uma... E muitos cálcios também que são pedidos não são nem ionizados. Então, isso também vai fazer muita diferença, principalmente para os endocrinologistas, com certeza isso vai fazer muita diferença. Eu digo, às vezes se ele está diminuído, eu sempre me preocupo de como foi a coleta. Se ele está normal, a gente diz assim, apesar de tudo, ele está dentro da normalidade, né? Sim, sim.